Hoje, nós iremos tratar sobre aconselhamento e revitalização da igreja. Nós iremos ter como base o texto de Colossenses 3:16, onde a palavra vai nos exortar, vai nos orientar sobre essa necessidade que nós temos de aconselhar uns aos outros, de andar uns com os outros. E a gente vai ver por que nós devemos aconselhar, o que é aconselhamento bíblico, o que não é aconselhamento, como nós não devemos tratar o aconselhamento e como nós devemos ser bons conselheiros e por que nós devemos ser bons conselheiros também. Então, o texto que a gente vai ler, se vocês quiserem acompanhar pelo slide ou abrir as escrituras de vocês aí em casa, a gente vai ler Colossenses 3:16, que é um ensino de Paulo à igreja de Colossos acerca da sua vida enquanto igreja. Ele está ensinando aqui a igreja a se comportar como igreja. Por quê? Porque ele vai enfatizar do versículo 1 ao 4 que essa igreja ela é unida com Cristo. E essa união com Cristo ela deve mostrar resultados, mostrar consequências. Então, o resultado da nossa união com Cristo ele se encontra quando nós abandonamos o pecado e quando nós cultivamos as virtudes. Ele vai mostrar lá dos versículos 12 a 17 que virtudes são essas que nós devemos cultivar, que nós devemos ter. Então, que virtudes é que Paulo ele nos ensina lá em Colossenses? Ele vai nos ensinar que nós devemos ser misericordiosos, longânimos, que devemos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, que a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração, pois nós somos um só corpo. Então, se Cristo é o nosso cabeça e nele reside a paz, que excede todo entendimento, essa paz é que deve orientar o nosso coração e orientar o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Então, ele diz, como é que isso acontece? Como é que eu vou ter um relacionamento em paz com a igreja? E ele vai dar alguns conselhos práticos. Ele diz, para que você tenha relacionamentos pacíficos, você precisa ter a palavra no seu coração, de modo que essa palavra ensine uns aos outros, aconselhe uns aos outros e que ambos, seja você e seu irmão, louvem ao Senhor com gratidão, porque vocês fazem tudo isso para a glória de Deus. Então, os conselhos que Paulo traz no capítulo 3 de Colossenses, ele nos ensina que nós devemos buscar o relacionamento saudável com a igreja do Senhor, de modo que esse relacionamento se dá através do ensino, se dá através do aconselhamento, se dá através do perdão, do amor, sabendo que tudo isso que nós fazemos visa a glória de Deus. Então, Paulo ele nos aconselha e nos orienta a vivermos dessa forma enquanto igreja. Então, se nós queremos ser uma igreja que busca revitalização ou queremos mais vida na igreja do Senhor, nós devemos nos atentar para esse critério, para esse conceito do aconselhamento. Então, já vimos que é necessário que a igreja revitalize o seu culto doméstico, já vimos que é necessário revitalizar o relacionamento e dentro do relacionamento agora a gente vê mais um conceito que é o conceito do aconselhamento, que eu acho que é um dos mais importantes dentro da igreja, que a igreja cresce muito e é muito edificada quando aconselha-se uns aos outros, né? Então, a gente vai ver o que é aconselhamento e por que aconselhamento é necessário. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a definição do aconselhamento e por que Paulo diz que ele é necessário para que a igreja seja viva, para que a igreja ande conforme a vontade do Senhor. Então, antes de ver o que é aconselhamento, a gente vai ver o que não é aconselhamento. Como nós não devemos tratar o aconselhamento dentro dos nossos relacionamentos e dentro da própria igreja. O primeiro ponto é que o aconselhamento ele não é exclusivo da liderança, nem de profissionais. Eu acho que quando nós falamos de aconselhamento, nós lembramos logo da figura do terapeuta e da figura do psicólogo. Então, Paulo vai nos dizer que aconselhamento não é algo somente de profissionais, não é algo somente da liderança, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos da igreja. Aconselhamento é algo que acontece uns com os outros, ou seja, entre todos da igreja de forma indistinta. Então, todos devem ser capazes de aconselhar. Então, quando Paulo vai escrever a igreja de Éfeso, ele diz que o Senhor mesmo concedeu
distribuiu dons na igreja, de forma que uns foram chamados para ser apóstolos, outros profetas, outros para ser evangelistas e outros para serem pastores e mestres. E tudo isso, toda essa divisão, ela acontece com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, para melhorar a igreja e para melhorar o caráter daqueles que servem ao Senhor, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo está nos dizendo e nos ensinando que quando a igreja ela se empenha a exercer o seu papel, de acordo com o que Deus tem lhe chamado, então essa igreja ela vai ser edificada, ela vai ser aperfeiçoada, ela vai prestar um serviço mais agradável ao Senhor. Então, se nós entendemos que o aconselhamento ele não é próprio apenas de pastores e de profissionais, e que todos nós temos a obrigação de aconselhar, então isso nos mostra que nós cooperamos para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós entendemos que Deus nos dá dons, nos dá ordens e mandamentos, e nós devemos cumpri-los por obediência ao Senhor, isso é uma prova de amor, mas também porque nós visamos a edificação do corpo de Cristo, certo? Então, esse é o primeiro conceito do que não é aconselhamento, porque muitas vezes nós pensamos que somente pastores ou somente profissionais é que têm o poder e a autoridade de aconselhar. Mas a palavra de Deus diz que não. Diz que todos nós temos o dever de aconselhar. E diz lá em 1 Coríntios 12, 7, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Visando um fim proveitoso. Então, tudo que é feito na igreja, tudo que é feito através da manifestação do Espírito, é para o crescimento do corpo de Cristo. Então, se nós queremos que a igreja seja mais viva, nós precisamos assumir nossas responsabilidades enquanto corpo de Cristo. Então, a gente já viu em outras aulas acerca dos dons que Deus chama pessoas diferentes a exercerem dons diferentes na igreja. Mas quando fala-se de aconselhamento, Deus não chamou um grupo específico da igreja para aconselhar. Ele não diz que cada igreja tem que ter um grupo de aconselhamento. Ele diz que todos nós devemos fazer parte do corpo de Cristo. E se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos habitados pelo Espírito Santo. E por conta disso, somos todos nós chamados para exercer o dom do aconselhamento. Então, não tem alguém que tem um dom do aconselhamento que outro não tenha. Se nós todos fazemos parte do corpo de Cristo, então nós somos chamados para aconselhar os nossos irmãos e para andar junto com eles, certo? Então, o que nós sabemos é que a igreja ela é feita de cristãos que são mais maduros, mais experientes do que outros. Parece que a igreja ela é dividida em dois grupos grandes, e Paulo vai deixar isso claro quando ele chama um grupo de espiritual e outro grupo de imaturo. Ele diz que a igreja tem alguém que tem mais experiência, ou algumas pessoas que têm mais experiência, e tem outros que estão caminhando para a maturidade. E esses que têm mais experiência, eles assumem a responsabilidade de guiar esses que têm menos experiências. Então, você percebe que a igreja deve caminhar junta, um conduzindo o outro. Então, sabendo disso, e aliado a isso, nós vimos na outra aula sobre relacionamento e sobre conflito, que dentro da igreja a gente tem pecadores. Todos nós somos pecadores, todos nós temos problemas, temos falhas, e nós precisamos de conserto. Então, sabendo disso, ao mesmo tempo que todos nós devemos aconselhar, todos nós também devemos nos submeter ao aconselhamento. Por isso que é necessário a gente tratar sobre aconselhamento e revitalização, porque quando uma igreja ela preza por seus membros aconselharem uns aos outros, significa que ela está prezando pela santificação, pela edificação do corpo de Cristo. Sempre levando em conta que tem irmãos que têm mais capacidade, que têm mais experiência do que outros para aconselhar. Mas isso não quer dizer que somente esses irmãos são chamados para o aconselhamento. Eles podem estar mais aptos do que outros irmãos. Mas todos nós devemos buscar tornarmos aptos para aconselhar. Então é importante a gente deixar isso claro, que o aconselhamento não é algo exclusivo de um grupo. Por mais que alguns irmãos sejam mais experientes e tenham mais capacidade, todos nós devemos nos esforçar e nos empenhar para sermos bons conselheiros. Lá em Gálatas 6:1, Paulo diz:
Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. O que Paulo está dizendo não é que se algum irmão pecar, separa aquele grupo de aconselhamento e corrija. Não, ele diz, vocês que são espirituais, ele está chamando a atenção daqueles que têm mais experiência. Vocês que conhecem a palavra de Deus, vocês que sabem o caminho correto, corrige esse irmão que foi surpreendido no pecado, que pecou, que falhou, que transgrediu a lei de Deus. Mas faz isso com espírito de brandura, não faz isso de forma assintosa. Não faz isso somente porque você quer se mostrar superior àquele irmão, ou mais santo que aquele irmão. Porque ele diz, você também tem que ter cuidado para que você não seja tentado e você não seja surpreendido em alguma falta. Então, o que Paulo está dizendo é que a igreja do Senhor, ela, ao mesmo tempo que deve exortar e que deve repreender o pecado, que deve aconselhar o pecador em amor, ao mesmo tempo ela deve também ter cuidado de si mesmo, para que não seja tentado no pecado que ela está repreendendo. Então, percebe que Paulo está fazendo um paralelo aqui com aquele texto acredito que é de Lucas, a gente vai ver lá na frente, que primeiro tira a trave do teu olho, para depois você tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então, ele está dizendo basicamente isso com outras palavras. Ele repreende aquele que pecou de forma branda, de forma amorosa, mas também te guarda para que você não seja tentado. Paulo não está dizendo que o ato de aconselhar é próprio de alguns grupos. Quando ele diz vós que sois espirituais, ele está dizendo que somente aqueles irmãos experientes é que devem aconselhar. Porque se nós fazemos parte do mesmo corpo, somos habitados pelo mesmo Espírito, então nós juntamente e devemos buscar a santificação, devemos buscar a sabedoria do alto. Então Paulo não está separando aqui a igreja em dois grupos, certo? O que ele está fazendo aqui é chamando a nossa atenção para a necessidade que nós temos de buscar a santidade, porque isso nos faz tornarmos aptos para aconselhar os nossos irmãos. Da mesma forma que nos torna aptos também para ter cuidado, para não ser tentado. Então, lá em Tito 2, mostra isso, que os crentes mais velhos instruem os mais novos, mas isso deve ser feito em amor. Mas o que diz em Tito não é uma proibição dos crentes mais novos aconselhar os crentes mais velhos. Às vezes tem a necessidade de crentes mais... Às vezes existe isso, de crentes mais novos ser mais aptos do que os crentes mais velhos. Então, não me impede, eu não impedo vocês de aconselhar alguém de mais idade, mas em amor. Se esse irmão for repreendido em alguma falta, nós que fazemos parte do mesmo corpo devemos corrigi-lo. Deus nos dá essa autoridade através da sua escritura, não com espírito de superioridade. O que aqui Paulo diz? Com espírito de brandura, com espírito de amor. Mas também o que não é aconselhamento, não é algo opcional, não é algo que se der, eu faço. É algo que eu tenho a obrigação de fazer. E se nós olharmos para o Novo Testamento, os mandamentos mútuos, eles aparecem 36 vezes. Ou seja, é algo muito importante para a vida da igreja, ela suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Então, perceba que Paulo e outros escritores do Novo Testamento, eles se preocupam muito na igreja, ela se cuidar também. Ela viver e ser edificada uns pelos outros. Então, isso nos mostra que aconselhamento não é algo que eu faço se eu quiser. É algo que Deus me manda fazer para a edificação do seu corpo, como a gente leu, para um fim proveitoso, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Aconselhamento também não é terapia. Aconselhamento não é um método terapêutico, certo? Mas qual é a diferença entre terapia e aconselhamento bíblico? E tem alguma semelhança entre eles dois? Então, qual é a diferença? A diferença é que a terapia, ela muitas vezes está ligada à psicologia, a métodos humanistas para tratamentos do homem, que é justamente esse finalzinho, que é a semelhança entre o aconselhamento e a terapia. As duas tratam do homem, tratam do problema do homem, mas muitas vezes tratam de formas diferentes, tratam com métodos diferentes. Qual é o método da terapia? É Jung, é Freud, é Erickson, são muitos psicólogos e estudiosos da área que tratam de forma humanista
o problema do homem. Eles querem encontrar a solução para o problema do homem dentro do próprio homem, enquanto o aconselhamento bíblico, ele busca nas escrituras a solução para o problema do homem. E essa solução ela é encontrada não no próprio homem, porque dentro desse homem só tem pecado, mas em Deus. Então, enquanto a terapia, enquanto a psicologia, ela estiver em conformidade com as escrituras, ela é válida. Mas quando ela foge dos princípios bíblicos, ela se torna diferente daquilo que nós devemos fazer. Então, o aconselhamento bíblico, ele ocorre com base na palavra de Deus e não em filósofos. E aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou dizendo que a psicologia ela é inútil, que a terapia ela é inútil, que buscar como é o nome? Eu esqueci agora o nome do profissional que trabalha também com a questão da terapia. Quem é que pode me ajudar? Manda no, no chat aí. Quem foi quem é que lembra? Qual é o profissional que é ligado com a terapia? Meu Deus do céu, eu esqueci. Enfim, a gente tem um psicólogo e tem o outro. É o terapeuta? Não, que ele é formado em medicina e faz a especialização na área de terapia. Ah, o psiquiatra. Psiquiatra, exatamente. Então, a gente precisa não tratar essa ciência como inútil, mas colocar ela no seu devido lugar, sabendo que ela é válida para a gente, e com essa palavra de Deus, enquanto ela não contrariar as escrituras nos seus métodos. Nós sabemos que Deus utiliza, sim, a psicologia, a psiquiatria, para os seus fins e para a sua glória. Então, ela não é uma ciência inútil, mas nós devemos entender que aconselhamento bíblico não é terapia, nesse sentido de que nós não devemos usar métodos humanistas para tratar o problema, mas usar a palavra de Deus. Vanessa falou uma coisa interessante aqui no chat. Ela disse que para nós aconselharmos, nós precisamos ser exemplos. É justamente isso que nós vamos falar daqui a pouco. Porque para você ter capacidade de aconselhar alguém, você precisa ser exemplo naquilo que você está dizendo. Que é justamente o texto que nós lemos, que Paulo nos exorta, nos repreende, e também que Lucas, ou Mateus, ele vai também nos repreender, para tirarmos primeiro a trave do nosso olho, para depois tirar o argueiro do nosso irmão. Precisamos primeiro tratar o nosso coração, para depois tratar o coração do nosso irmão. Então, se nós sabemos agora o que não é aconselhamento, então o que é aconselhamento? Aconselhamento é inculcar. A palavra que nós lemos em Colossenses 3:16, habite ricamente em vós, ele, no original, significa coloque na sua mente. Então, é algo que nós devemos inculcar de verdade, devemos aprender, decorar, se possível, porque isso exige de nós uma disposição mental também, para aconselhar e também para ser aconselhado. Quando a Bíblia ela vai falar do aconselhamento, ela usa 3 termos. Ela usa o termo admoestar, o termo aconselhar e o termo advertir. Se vocês quiserem olhar as referências depois desses 3 termos na palavra de Deus, vai estar na lição. Então, se a Bíblia fala sobre aconselhamento, na opinião de vocês, qual é a parte da palavra do Senhor que eu posso usar para aconselhar? E eu não quero que vocês respondam agora. Eu quero que vocês respondam depois que vocês entrarem novamente na reunião, porque nosso tempo está acabando. Para quem está entrando agora, fecha a reunião e entra com o mesmo login e senha, tá certo? Porque nós só temos 40 minutos por reunião. Aí o aplicativo ele encerra. Então, segura essa pergunta, a gente volta para responder essa pergunta, tá certo? Eu vou encerrar a reunião aqui e iniciar de novo. E me responda. Qual parte das escrituras é útil para o aconselhamento? Pode responder no chat, pode responder no áudio. Lucas, Oi, pode falar. tem como resumir? Porque eu cheguei agora, só consegui entrar agora. Tem como dar uma resumida para eu poder entender? Larissa, a gente está falando sobre a necessidade do aconselhamento na igreja, certo? Como ele é necessário. E a gente falou um pouco sobre
o que não é aconselhamento. A gente viu que aconselhamento não é terapia, não é algo próprio de pastores e profissionais, é algo que compete a todos os irmãos, todos nós, tanto eu como você, como qualquer um que está aqui, membro da nossa igreja, ele precisa estar apto para aconselhar, não somente esperar que o pastor, que o presbítero, que algum líder, que o presidente da mocidade seja apto para aconselhar, mas todos nós devemos buscar isso, porque aconselhamento não é algo exclusivo de um grupo da igreja. Também não é uma terapia no sentido de que nós não devemos tratar como algo humanista. Quando a gente fala de terapia, ela está falando no sentido de que nós não encontramos a solução do problema do homem no próprio homem, mas na palavra de Deus. Então, enquanto a ciência ela buscar a resolução do problema no próprio homem, ela vai falhar. Mas quando nós buscamos em Deus a solução para os nossos problemas, lá nós encontramos também a solução desse problema, certo? E que não é opcional, não é algo que a gente faz se a gente quiser. Aconselhamento é algo obrigatório para todos nós que somos cristãos, certo? E agora nós estamos falando sobre o aconselhamento, certo? A gente vê que aconselhamento, quando Paulo escreve aos Colossenses, é algo que deve ser colocado na mente, deve ser trabalhado. Exige uma disposição nossa para sermos aconselhados e também para aconselhar. E aí eu perguntei a vocês qual parte das Escrituras eu posso usar para aconselhar nossos irmãos. Hugo, ele respondeu que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, Hugo respondeu de forma completa o que eu perguntei. Então, qual é a parte da Escritura que eu uso para aconselhar? É Provérbios? É Salmos? É o Novo Testamento? Eu posso usar o Antigo Testamento? Qual o livro que é mais específico? Ah, foi Vanessa? Eu pensei que era Hugo. Desculpa, Hugo. Vanessa, ela respondeu, então. Foi Vanessa que respondeu. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz que eu posso usar de Gênesis a Apocalipse para aconselhar, para repreender, para exortar, para corrigir o meu irmão, porque toda a Escritura é útil para isso. O Senhor nos deu toda a palavra dele para aconselhar nossos irmãos, repreender o pecado deles, para olhar também para o nosso próprio pecado, que foi uma coisa que Vanessa falou. Então, a parte das Escrituras que nós podemos usar para aconselhar é ela completa, porque ela é útil de forma plena para as nossas vidas, certo? E aí, o que é que as Escrituras vão falar sobre o aconselhamento? Ela nos dá algumas orientações para nós vencermos o mundo, para nós vencermos o pecado. Então, ela nos ensina a frutificarmos, e ela vai nos dizer isso lá em Gálatas 5, que nós devemos exercer os frutos do Espírito, a bondade, a longanimidade, o amor, a mansidão, o domínio próprio, e todos eles, contra esses, não há lei, certo? Não há restrição. Também ela nos ensina como sermos bons cidadãos, como sermos bons funcionários, como sermos bons patrões, cônjuges, filhos, pais. Ela nos ensina como nos conduzir enquanto seres humanos. Ela nos dá conselhos para isso. Isso é muito precioso, é muito valioso para a gente. Se nós queremos viver bem e nós queremos combater o pecado e os conflitos que existem no nosso coração. Então, você está enfrentando problema dentro de casa, a Bíblia diz como você deve agir com seus pais, com seu irmão, se você for pai, com seus filhos. Se você está enfrentando problemas na empresa, a Bíblia dá conselhos para você ser um bom funcionário, para você ser um bom gerente, um bom patrão. Se é um problema de relacionamento, a Bíblia diz como você deve resolver isso. A Bíblia tem um conselho para isso e esse conselho deve ser seguido. Mas também a Bíblia nos dá conselhos sobre as questões principais da nossa vida. De onde eu venho, para onde eu vou, quem eu sou. Então, se eu estou numa crise existencial, a Bíblia nos dá conselhos sobre isso. A Bíblia diz que nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. E que essa vida que nós temos aqui ela é passageira, porque nosso alvo, o nosso objetivo está na eternidade com o Senhor. Então, ela responde à maior parte dos problemas e das crises que o homem enfrenta. Tudo isso mostrando que a Bíblia ela é útil completamente, ela é plenamente útil para nosso ensino, para o aconselhamento, para nos dar esperança, para nos dar consolo,
para nos dar força quando a gente está enfrentando essa dificuldade do coronavírus. A Bíblia vem lá e diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na tribulação. Quando as coisas estão bem, não está tendo problema, catástrofes, o que é que a Bíblia diz? Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, e adore ao Senhor. Tudo isso são conselhos práticos para que nós não utilizemos a Bíblia apenas como uma caixinha de promessas, mas que ela também seja útil para repreender nosso pecado, repreender nossos medos, nossos anseios, para usá-la como um remédio mesmo para curar o nosso coração, que às vezes está tão dolorido por conta das dificuldades dessa vida. Então, o pressuposto, a gente viu um pouco sobre o pressuposto teológico para a revitalização. O pressuposto teológico para o aconselhamento é justamente essa pergunta: você acredita que as escrituras elas são suficientes para tratar o pecado e o problema do homem? E aí você, no seu coração, já respondeu: claro que eu acredito. Mas a pergunta, ela não é só retórica. Ela é um pouco de incisiva no nosso coração, porque por mais que nós acreditamos com a nossa boca que as escrituras são suficientes, muitas vezes nós não tratamos as escrituras como suficientes para tratar os nossos problemas. A gente trata ela como algo secundário. Trata a palavra de Deus como algo que não tem tanto valor assim quanto nós dizemos que tem. Então, se nós acreditamos que as escrituras são suficientes para tratar, então nós utilizaremos ela para aconselhar os nossos irmãos. Nós utilizaremos ela e os princípios contidos nela para filtrar a ciência humanista da psicologia, da psiquiatria. Então, todas as coisas desse mundo devem passar pelo filtro da palavra de Deus, inclusive o aconselhamento. E aí pergunto para vocês e fica de reflexão: como você tem aconselhado, se é que você tem aconselhado, as pessoas utilizando métodos humanistas, tentando que elas encontrem a solução dos problemas nelas mesmas, ou você tem usado a palavra de Deus para isso? Então, a resposta para essa pergunta mostra de onde você acha que é suficiente, qual é a fonte suficiente para o tratamento do pecado e do problema do homem. Então, se eu encontro nas Escrituras essa fonte, nós enxergaremos a solução do problema, certo? Então, fica para vocês pensarem. Quando falamos de aconselhamento, a gente fala sobre a suficiência das Escrituras. É utilizar ela de Gênesis a Apocalipse para orientação, para repreensão, para o ensino, para o consolo, certo? E, por último, a gente fala sobre sermos bons conselheiros. Só que antes de entrar, vou ler o que o Hugo falou aqui no chat. Ele disse que algumas vezes nós entramos em dúvida quanto à palavra. Nós afirmamos, com nossas ações, nós contradizemos. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Porque nós somos cristãos, nós somos corpo do Senhor, e nós precisamos não somente afirmar, mas viver o que nós dizemos. Certo? Então, sendo bons conselheiros, como é que a palavra de Deus ela nos ensina, ela nos aconselha para sermos bons conselheiros? Então, ela nos dá algumas qualidades necessárias para sermos bons conselheiros. E o primeiro deles é o relacionamento com o Senhor e com a igreja. É imprescindível, se nós queremos aconselhar ou sermos aconselhados, que nós tenhamos relacionamento. Muitas vezes as pessoas estão na igreja e não se aproximam, e não se envolvem, e não estão nem um pouco dispostas a chegar junto, a chegar perto. Isso vai dificultar ainda mais você ser aconselhado. Não que você não consiga ser aconselhado ou que você não consiga aconselhar, mas o caminho é muito mais difícil quando você não tem um relacionamento com alguém. Mas o relacionamento não é só com o irmão, é com o Senhor. Você pode ter até um relacionamento bom, estável, com o irmão, saudável, mas você pode não ter um relacionamento com Deus. Então, para você ser um bom conselheiro, você precisa não somente se envolver com seu irmão, mas se envolver com o Senhor. É estar próximo do Senhor. É beber da fonte do Senhor. É buscar a Deus, e isso vai lhe fazer um conselheiro melhor para o seu irmão. Certo? Então, as duas vias têm que estar ligadas. Me relaciono com o Senhor e me relaciono com meu irmão, porque eu me relaciono com o Senhor. Então, se nós não estamos dispostos a nos envolver, dificilmente nós teremos nossos problemas resolvidos,
dificilmente nós encontraremos alguém para conversar. E isso mostra que a igreja pode estar cada vez mais distante. Então, se você tem um problema, busque um irmão próximo a você. Se você não tem nenhum irmão próximo a você, veja o que é que você está fazendo para se envolver com os irmãos. Veja o que você está fazendo para se juntar à igreja, para estar próximo daqueles que têm uma palavra correta e uma palavra mais eficaz para você do que o mundo tem. Porque muitas vezes nós nos aproximamos mais das pessoas do mundo do que das pessoas da igreja. E inventamos N desculpas e N motivos para que isso aconteça. Sendo que nós teremos muito mais danos quando nós procuramos lá fora conselhos que nós só deveríamos procurar dentro da igreja do Senhor. Porque se nós entendemos que as escrituras são suficientes, não tem por que nós buscarmos lá fora conselho para os nossos problemas. Porque nós sabemos que lá fora não é a escritura que é a base. É outra coisa que é a base. São os princípios desse mundo. Mas na palavra do Senhor nós encontraremos refúgio e essa palavra nós encontramos dentro da igreja. Então, relacionamento é a base para sermos bons conselheiros. Relacionamentos com o Senhor, relacionamento com nossos irmãos. Então, isso é um chamado que a palavra de Deus nos faz a nos envolver. Quando ela diz lá em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra do Senhor, aconselhai-vos mutuamente. Então, ela está dizendo que vocês devem estar dispostos a ajudar e ser ajudados. Mas isso só acontece quando vocês estão juntos, quando vocês se envolvem. Então, nós, como igreja, precisamos ter essa disposição de nos envolver. E aí, nós teremos um caminho aberto para sermos aconselhados. Mas não só isso, nós precisamos de conhecimento das Escrituras. Alguém falou no chat, Vanessa. Dá trabalho se relacionar, dá trabalho, Vanessa. Dá trabalho se envolver. Porque justamente fica muito claro quem a outra pessoa é. Fica muito mais claro que nem todo mundo, que ninguém é perfeito, aliás. E às vezes quebra a nossa expectativa de que, porque as pessoas são da igreja, elas não pecam, elas não têm defeitos. Então, se nós partimos desse pressuposto de que nós devemos enxergar a igreja como perfeita, nós vamos quebrar nossa cara. E aí vamos nos magoar, vamos nos decepcionar. Então, a gente parte de qual pressuposto? Que todos nós somos pecadores, que todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. E por conta disso, justamente, nós precisamos também ser misericordiosos. Só que dá trabalho. Se relacionar dá trabalho. Não é fácil você gastar seu tempo. Não é fácil você se envolver. Não é fácil você se desgastar em prol de outra pessoa. Mas a palavra de Deus diz que mesmo que isso dê trabalho, meu irmão, é sua obrigação. É nossa obrigação. É sua obrigação de se desgastar. Não esperar somente que os irmãos se desgastem em prol de você, porque você não é o centro da igreja. Mas é também se desgastar em prol dos seus irmãos, certo? Então, qual é também o desgaste, e aqui é um desgaste entre aspas, que nós devemos ter, e que também dá trabalho. Se relacionar dá trabalho, mas conhecer as escrituras também dá trabalho. Ler a palavra do Senhor, se dedicar a ler essa palavra e a estudar essa palavra, dá trabalho, mas é necessário para que nós tenhamos a condição de trazer às pessoas um aconselhamento agradável. Isso aí, eu estou dizendo a vocês, não é preciso que você seja um mestre em teologia. Então eu preciso estudar teologia sistemática, eu preciso estudar escatologia, preciso estudar toda a doutrina da predestinação, preciso ser mestre nisso. Não é isso que eu estou falando quando eu digo que você deve conhecer as Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que você deve dominar as Escrituras. Você deve saber o que é que a palavra de Deus diz a respeito dos problemas do homem, da condição do homem, de quem nós somos, do que nós devemos fazer e por que nós devemos fazer as coisas. Então, conhecer as Escrituras é saber a motivação do homem, é saber de onde nós viemos, qual é a essência desse homem que é só pecado. E isso vai nos ajudar a orientar os nossos irmãos. Então, lembra, não precisa ser mestre, não precisa ser profundo demais nas Escrituras, mas é preciso que você conheça. É preciso que você leia com frequência as Escrituras, é preciso que você estude com frequência as Escrituras, para que você, quando um irmão estiver precisando de você, você esteja apto. Porque imagina, um irmão vem se aconselhar, precisando de uma resposta, precisando de uma ajuda, e você simplesmente não tem resposta para isso. Isso mostra que você não está se desgastando em conhecer a Deus, em conhecer a sua verdade.
E isso coopera para que o relacionamento fique quebrado com seu irmão também. E como Vanessa disse, meu irmão, dá trabalho. Dá trabalho você se relacionar e conhecer as escrituras. Mas, como a gente falou lá no início, aconselhamento não é algo opcional. Não é algo que só um grupo específico faz. A responsabilidade é minha e sua de aconselhar nossos irmãos. E também de sermos aconselhados. Dedicar-se à oração. Isso deriva muito do relacionamento com o Senhor. Se nós nos relacionamos com Deus, então a oração é fruto desse relacionamento, porque nós conversamos com Ele, porque nós ouvimos dele através da sua palavra. E a oração revela a nossa dependência do Senhor. Então, se relacionar com o Senhor não é só ler as Escrituras, não é só conhecer as Escrituras, mas também é dedicar-se à oração, certo? Gil, a gente não está lhe ouvindo, mas você está ouvindo a gente? Você está me ouvindo? Pronto, ótimo. Acho que você está mutado aqui, deixa eu ver. Tá mutado, viu? Se precisar falar, você só liberar o microfone e falar. E por fim, para sermos bons conselheiros, nós precisamos respeitar aquele que está sendo aconselhado. Rapaz, esse é o ponto mais difícil do processo de aconselhamento, certo? É respeitar o aconselhado. Rosângela está falando que uma pessoa recentemente pediu a ela um conselho e falou que estava querendo se aprofundar espiritualmente, então estava querendo pesquisar sobre espiritismo. A Rosângela respirou fundo e disse que se ela quer algo mais profundo, buscasse na palavra. Citou vários versículos e falei da doutrina do espiritismo. Acho que não é bem o que ela queria ouvir. Então, você percebe, e vocês vão ser confrontados com isso, certo? Vocês vão precisar dar conselhos e precisam estar aprovados na palavra do Senhor para saber citar versículos, para saber combater doutrinas falsas, claro, com espírito de brandura, sabendo o momento certo também, porque vocês vão ter sabedoria se pedirem a Deus, mas vocês só vão ter sabedoria se relacionarem com o Senhor e buscarem na palavra do Senhor o respaldo para isso, certo? Então, o último ponto é que você deve respeitar o aconselhado. E aqui é um ponto muito importante, porque ele exige de nós algumas competências, algumas habilidades, que nós só adquirimos essas habilidades e competências se nós ouvimos o Senhor, se nós aprendemos do Senhor. Então, ele diz que você deve ser um bom guardador de segredos. Porque o que você vai ouvir, possivelmente, só você vai ouvir. Então, você precisa ter um autocontrole na sua língua para que você não espalhe o segredo ou as dificuldades ou os problemas daquele que você está ouvindo, do aconselhado. Então, ele fala muito que a gente tem que respeitar, não julgar, não no sentido de concordar, mas no sentido de não repreender de forma veemente e até de forma errada, certo? Então, tenha paciência, escute o que a pessoa tem a dizer e seja humilde. Faça isso com espírito de humildade, com tranquilidade, seja manso. A palavra de Deus diz que nós devemos ser brandos para aconselhar os nossos irmãos. Mas é muito difícil isso, porque exige de nós um certo controle para guardar segredos, para entender a pessoa e para retornar para essa pessoa algo que seja, de fato, edificante para a vida dela, certo? Então, não é somente nos relacionarmos com o Senhor e com o nosso irmão, mas é respeitá-lo, porque muitas vezes os conflitos dentro da igreja do Senhor é justamente por conta de pessoas que não sabem respeitar aqueles que pediram conselhos, por algum problema que vazou, ou por alguma coisa que chegou a ouvidos que não deveriam chegar, se aquela pessoa tivesse a condição de guardar segredos. E muitas vezes a igreja acaba passando por problemas graves, porque esse processo de aconselhamento, ele é quebrado aqui no ponto 4, de pessoas que não sabem ser bons conselheiros. Então, que Deus nos dê sabedoria, é verdade, Rosângela, que Deus nos dê sabedoria. É muito difícil. A gente tem que se colocar diante do Senhor para isso, porque é algo muito sério. E, ao mesmo tempo, se nós não sabemos ser conselheiros, não aconselhemos, não nos, vamos dizer assim, não
nos coloquemos à disposição, porque se nós não sabemos guardar segredos, respeitar e ser humildes, nós vamos acabar provocando mais danos na igreja do Senhor, certo? Por quê? Porque abrir coração, gente, não é fácil. Quem tem segredos e quem tem dificuldades sabe como é difícil você se expor com alguém, você colocar seu coração à mostra para alguém. Sabe como isso é complicado. E como exige que você confie na outra pessoa e que a outra pessoa, de fato, consiga guardar o seu segredo, certo? Então, que a gente consiga fazer essas coisas para que a igreja seja edificada, para que o Espírito Santo, ele trabalhe, edifique e amadureça-nos para a sua própria glória. Provérbios 11:13, ele dá uma chicotadazinha na gente, quando diz que aquele que é mexeriqueiro descobre o segredo, mas quem é fiel de espírito o encobre. Às vezes existem situações que nós precisamos guardar segredo, que nós não podemos revelar esse segredo. E que, fazendo isso, nós seremos úteis no reino de Deus. Mas quando nós revelamos de forma indevida o segredo de alguém, nós acabamos sendo tratados como mexeriqueiros, como fofoqueiros, e isso é perigoso para a igreja do Senhor e traz mais danos do que solução para a vida da igreja. Então, de forma conclusiva, você está passando por alguma dificuldade e precisa de ajuda, precisa de conselhos, aqui está pelo menos algumas coisas práticas para a nossa vida. Se você passa por alguma dificuldade, você tem algum pecado que precisa ser tratado, que você não consegue se abrir com alguém, então procure um irmão da igreja que é maduro, que você confie e converse com esse irmão. Se for necessário, procure o pastor, procure a liderança. Mas se você enxerga em outro irmão ou irmã maturidade para lhe escutar, que você sabe que ele vai ter uma palavra de Deus para você, procure, converse. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Então, o processo de confissão e o processo de aconselhamento é uma porta para o arrependimento. É um meio que Deus nos dá para ajudar nossos irmãos a alcançarem a misericórdia e o perdão do Senhor. E você, se tem essa dificuldade, esteja aberto para ouvir e ser repreendido. Não vá para o seu irmão esperando que ele vá afagar o seu pecado, ou que ele vai tratar com panos quentes, é assim que diz, é panos quentes, não sei se a expressão é essa, o seu pecado. Existem alguns pecados que eles têm uma repreensão mais branda, mas existem pecados também que eles vão ter uma repreensão mais séria, porque existem pecados que são mais danosos do que outros à igreja do Senhor. Então, não vá esperando que seu irmão concorde com o que você está fazendo. Vá sabendo que o que você está fazendo é errado, é pecado, e transgride a lei do Senhor e danifica o corpo do Senhor. Então, esteja aberto também para ouvir o conselho. Você vai para conversar, você vai para se aconselhar. Então, você vai falar, mas também você vai ouvir. Mas, por outro lado, nós todos devemos estar prontos para aconselhar. Nós devemos estar aptos para aconselhar. Lembrando sempre daqueles pressupostos. A gente precisa estar em relacionamento com o Senhor, precisa estar tendo uma vida de oração, conhecer as Escrituras e respeitar o nosso irmão. Que a gente saiba também deixar ser aconselhado. Exatamente, Vanessa. Muitas vezes a gente vai para um processo de aconselhamento, a gente vai querer conversar com o irmão, expor o nosso pecado, e muitas vezes nós não queremos que aquele irmão nos repreenda, que aquele irmão ele tente tratar a nossa ferida, porque justamente nós somos sensíveis demais. Porque nós queremos ouvir, ou queremos falar, mas nós não queremos ouvir a repreensão. Então, esteja aberto para ser repreendido também, quando você for ser aconselhado. Não estou dizendo que sempre um processo de aconselhamento vai ter uma repreensão, mas dependendo do pecado, dependendo do problema, você pode ser repreendido. Então, você precisa ter maturidade para ouvir. Vanessa está falando... É Vanessa que está falando? É. Que as pessoas estão acostumadas com quem só amam e concordam, mas por trás são falsas. Mas aqueles que dizem a verdade são amigos verdadeiros e se importam conosco, exatamente. Isso está muito do relacionamento saudável, né? O relacionamento saudável não é aquele que a pessoa só balança a cabeça e diz que está tudo bem. O relacionamento saudável é justamente fruto de repreensões também, fruto de cobrança. Você precisa ser apto para isso e também estar disposto a ouvir, certo? Mas você está pronto para aconselhar?
a primeira situação pergunta se você está pronto para ser aconselhado. Mas e agora? Você está pronto para aconselhar? Você busca um relacionamento com o Senhor? Você busca uma vida de oração? Você busca conhecer as Escrituras? Não é algo opcional, é algo obrigatório. Se você nunca fez isso, faz a partir de hoje. Porque você está ouvindo a palavra do Senhor e está vendo a necessidade que a igreja tem de buscar ser bons conselheiros e bons também aconselhados. Então, invista na vida devocional, estude as Escrituras do Senhor, se aprofunde na verdade de Deus, confie não no poder da sua palavra ou da sua retórica, mas na palavra do Senhor. O centro do aconselhamento é Cristo. É Ele que deve ser glorificado e é por conta dele que você está aconselhando ou sendo aconselhado. É porque você ama o Senhor, é porque você é a igreja do Senhor, que você é aconselhado, que você é exortado, que você é repreendido, que o seu pecado deve ser tratado. É porque o Senhor é santo que nós devemos caminhar para a santidade. Então, confie na palavra do Senhor e não na sua palavra. E, por fim, e eu acho que é o mais importante, que é o que a gente falou, a gente deve buscar a maturidade espiritual e a piedade. Nós devemos buscar uma vida santa e por isso que nós devemos estar prontos para aconselhar. Se nós fazemos parte daquele grupo que é considerado imaturo, que ainda está bebendo leite espiritual, caminhemos e cresçamos para que sejamos aptos para aconselhar nossos irmãos. Como é que nós fazemos isso? Nos relacionando com o Senhor, conhecendo a palavra do Senhor e respeitando os nossos irmãos. E lembrando, nos envolvendo com a igreja do Senhor. Porque o aconselhamento ele está ligado com relacionamento. Lembra, o tema do nosso ano na igreja é comunhão. E nós estamos sendo privados justamente dessa comunhão. Acho que nós estamos valorizando muito mais a comunhão hoje do que nós valorizávamos antes. Está sendo muito tratado disso quando eu assisto as lives na semana dos pastores. Que nós antes tínhamos a possibilidade de comungar com nossos irmãos e nós não fazíamos isso. Mas hoje nós estamos valorizando porque nós perdemos. Então, valorize o relacionamento. Se você não se envolve com a igreja, se envolva a partir de hoje. Busque ajudar seu irmão, busque ser ajudado, busque conversar, busque participar das programações da igreja, mas também busque relacionamentos próximos com os irmãos. Esteja disposto a ouvir, mas também esteja disposto a falar. Esteja disposto a gastar seu tempo, a gastar seu precioso tempo com os irmãos e também o seu conhecimento das Escrituras. Então, por fim, vamos ler de novo o texto bíblico, que é a chave da nossa lição. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, de forma que vocês devem instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros em toda a sabedoria. Lembra? Toda a Escritura é útil para o ensino e para a repreensão e para a correção. Fazendo o quê? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, e com gratidão em vosso coração. Então, meus irmãos, a lição que nós tratamos hoje é justamente sobre aconselhamento. Nós precisamos buscar aconselhamento bíblico, porque nós amamos a igreja do Senhor, porque nós amamos ao nosso Deus, e nós fazemos isso com gratidão no coração, certo? Nos relacionando uns com os outros e sabendo que isso é importante para tornar a igreja mais edificada, certo? Para o crescimento da igreja, para a revitalização da igreja, certo? Vocês têm alguma coisa a falar, a tratar? Temos 9 minutos ainda. Quem quiser falar, pode liberar o microfone e falar, certo? Nesse momento. Um de cada vez. Um de cada vez, sem moído. Então, nós encerramos nossa lição hoje, tá certo? Na próxima lição, a gente vai ver a lição 8, próximo domingo. Espero vocês todos aqui, tanto os jovens como os adolescentes, para juntos nós aprendermos da palavra de Deus. Eu vou encerrar aqui só a gravação, mas a reunião vai continuar.